nós pensamos em animais idosos, acaba sendo bastante comum, especialmente a ocorrência de tumores, né? Sabemos que hoje em dia os tumores, especialmente as neoplasias, são a principal causa de morte dos animais de companhia, ainda mais a espécie canina. Então, é bastante frequente, é bastante comum nos depararmos com animais idosos apresentando tumores cutâneos ou mesmo neoplasias mamárias, tumores ósseos, entre outras afecções neoplásicas que podem acontecer. E aqui, então, mostrando essa prevalência, inclusive através de um trabalho, de um estudo comparativo realizado em pacientes humanos e pacientes veterinários, claramente a gente percebe que a ocorrência de câncer em pacientes veterinários é bastante alta, bastante expressiva, 10 vezes maior que a ocorrência de câncer na população humana. Esse trabalho, inclusive, aponta que numa população de 100 mil indivíduos, entre homens e mulheres, possivelmente a cada ano acabem acontecendo 500 casos, 500 diagnósticos novos de casos de câncer. Enquanto que, quando nós pensamos na mesma população de cães, ou seja, 100 mil cães, possivelmente ao longo de um ano, os médicos veterinários acabem diagnosticando 5.300 casos novos. Ou seja, estamos falando realmente de uma diferença 10 vezes maior quando nós comparamos a população canina com a população humana. Então, isso com certeza traz um desafio para nós, médicos veterinários, que atuamos no dia a dia, em clínicas, em hospitais veterinários. Temos sim que estar muito bem preparados, tanto para estabelecer o diagnóstico das afecções neoplásicas, bem como também tratarmos da melhor forma possível esses pacientes. E como eu disse, os tumores, as neoplasias, são bastante comuns em diferentes locais, em diferentes tecidos, como, por exemplo, o parênquima mamário, ainda o tumor mais comum no nosso dia a dia, cometendo as fêmeas caninas, mas podemos ter também tumores de mama, como os mastocitomas, os carcinomas de células escamosas, tumores ósseos, sarcomas de tecidos moles, tumores hepáticos, tumores pulmonares, tumores de bexiga, enfim, diferentes lesões neoplásicas. E quando nós pensamos, especialmente na ocorrência, em algo que pode acabar facilitando, promovendo o desenvolvimento neoplásico, sim, temos que pensar na importância da inflamação crônica. Com certeza, a inflamação acaba funcionando como um combustível, acaba potencializando, acaba ajudando, acaba facilitando o desenvolvimento neoplásico. E aí vejam que a inflamação crônica, ela atua de diversas maneiras. Uma delas é aumentando a angiogênese, aumentando a irrigação desse tumor. Se eu tenho um tumor melhor irrigado, eu tenho um tumor que normalmente acaba progredindo, acaba se disseminando pelos próprios vasos sanguíneos que compõem esse tumor. Quando nós temos um tumor melhor vascularizado, melhor irrigado, melhor oxigenado, muitas vezes temos um tumor que, inclusive, se multiplica, que cresce de forma mais rápida. Sabe-se também que a inflamação crônica diminui os sinais de apoptose, dificultando o controle neoplásico. Também é descrito que a inflamação crônica acaba facilitando a invasão tecidual, principalmente no local, no microambiente tumoral, dificultando, inclusive, o tratamento a partir do momento que nós temos tumores mais invasivos localmente. E como eu disse, né, a partir do momento que nós temos um tumor rico em vasos linfáticos, em vasos sanguíneos, a possibilidade da progressão de lesões metastáticas acaba sendo muito maior. E, além disso, hoje em dia tem sido correlacionada a ocorrência de inflamação crônica, inclusive com supressão local do sistema imune, no microambiente tumoral, dificultando a atuação do sistema imune contra as células neoplásicas. Por conta disso,
com certeza, é importantíssimo o controle dessa inflamação crônica. Temos que trabalhar visando a modulação do processo inflamatório, tanto no paciente que tem câncer, como também no paciente idoso que eventualmente tem já uma certa predisposição para o desenvolvimento neoplásico. E aqui trazendo algo bem concreto relacionado com o processo inflamatório. Então, com essa sequência de imagens, eu quero mostrar que sim, a inflamação é importante, sim, a inflamação contribui em algumas situações para o desenvolvimento neoplásico, como, por exemplo, nessa situação, quando o gato, ou mesmo o cão, apresenta uma pele mais clara, sem a presença de melanócitos, ou com pouca quantidade de melanócitos, e, consequentemente, com pouca melanina, que confere proteção contra a radiação solar. Se esse animal de pele clara ficar exposto ao sol, sem o devido controle, quando, principalmente, ele apresenta uma pele mais clara, qual que é a tendência? Pela ocorrência do processo inflamatório, essa inflamação aguda que acaba se tornando uma inflamação crônica, pode facilitar a ocorrência de uma alteração no celular, levando eventualmente à formação de tumores cutâneos. Aqui, por exemplo, o processo inflamatório, por conta, induzido pela exposição solar, acabou originando uma dermatite actínica. Então, nesse momento, nós não temos o carcinoma de células escamosas, e sim temos apenas uma dermatite actínica. Claro que é mais fácil de ser tratada, basta modular esse processo inflamatório e, com certeza, também promover o controle da exposição solar. No entanto, se nada for feito, se esse paciente continuar exposto ao sol, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de proteção, possivelmente essa dermatite actínica vai acabar evoluindo para uma segunda condição. Então, esse processo inflamatório, especialmente crônico, acaba levando toda uma alteração no tecido cutâneo, especialmente na camada espinhosa, que é uma das camadas que compõem a epiderme. Então, esse processo inflamatório leva a uma alteração celular, uma displasia celular, e mais à frente nós vamos ter uma segunda lesão, que é conhecida como ceratose actínica. E aí, nesse caso, sim, nós já temos uma lesão pré-neoplásica. Entendo que um passo mais robusto, mais contundente foi dado visando a formação de um tumor, de uma neoplasia cutânea, como o carcinoma de células escamosas. Então, novamente, mostrando que a inflamação está diretamente relacionada com esse processo de diferenciação celular, de displasia, e que acaba contribuindo para a ocorrência de alguns tumores. E é claro, quando nada é feito, quando esse paciente continua exposto ao sol, sem nenhum tipo de controle, quando esse processo inflamatório crônico não é controlado, é questão de tempo. Pode ser que demore alguns meses, pode ser que demore mais de um ano, mas a tendência é que essa ceratose actínica, essa lesão pré-neoplásica, acaba, então, evoluindo para uma lesão neoplásica. E se eu tenho uma neoplasia, normalmente uma neoplasia mais invasiva, com certeza nós temos um desafio em termos de diagnóstico. Até porque, quando nós pensamos na espécie felina, esses tumores são mais comuns na cabeça. E é claro, se eu tenho um tumor na cabeça, mesmo que seja na pele, isso acaba proporcionando todo um desafio em termos de tratamento. Vamos dar sequência, vamos mostrar outros casos correlacionando com o processo inflamatório. Aqui, por exemplo, nós temos um animal, um Bull Terrier, mas poderia ser um Pitbull de pele clara, ou seja, que não apresenta devida proteção contra a radiação solar, apresenta uma quantidade pequena de melanina, paciente que ficava exposto ao sol sem nenhum tipo de controle. E acabou desenvolvendo uma lesão. Aqui já temos o carcinoma de células escamosas já implantado,
nessa porção mais cranial do prepúcio. E, na sequência, outras lesões acabaram sendo vistas ao longo da face ventral do abdômen. Aqui, quando a gente tem a oportunidade de realizar a biópsia, acaba se deparando com as 3 lesões diferentes que foram citadas anteriormente. Sim, com certeza, nessa pele bastante comprometida, nós vamos encontrar tanto a dermatite, como a ceratose, como o carcinoma de células escamosas. E, é claro, tudo isso facilitado pela exposição solar, sem o devido controle, associado ao processo inflamatório crônico. Além disso, pensando em outros tumores cutâneos, sabe-se que alguns hemangiosarcomas ou hemangiomas actínicos acabam sofrendo influência da exposição solar. E, novamente, temos a presença do processo inflamatório, ainda mais do processo inflamatório crônico. Então, dessa forma, sim, temos como, primeiro, prevenir ou trabalharmos para reduzir a ocorrência desses 2 tumores que foram citados, o carcinoma de células escamosas, bem como também os hemangiosarcomas ou hemangiomas cutâneos. Uma das formas de prevenção é minimizarmos a exposição solar. E outra forma é trabalharmos com a suplementação com o objetivo de modularmos, de reduzirmos esse processo inflamatório, especialmente o processo inflamatório crônico. Aqui, então, temos um outro caso clínico, novamente um hemangiosarcoma, agora, é claro, uma lesão bem mais agressiva, infiltrativa, comprometendo o tecido mole circunjacente, existia inclusive infiltração do tecido ósseo. Então, correlacionando com, de fato, a agressividade desse tipo de tumor. Então, vejo que a inflamação, ela acaba estimulando diferentes vias. Aqui são várias vias citadas nesse trabalho, como, por exemplo, a via da COX-2, bem como também estimulando citocinas ou outras vias como NF-kappa-beta, que, por sua vez, essas vias ativadas podem acabar contribuindo tanto para a ocorrência do câncer, como também dos processos inflamatórios, como, por exemplo, artrite, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, obesidade e a própria diabetes.